De volta com o Rio Claro Notícias, agora para falar novamente da questão da dengue na cidade. Comigo aqui a doutora Suzy Berbert. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Ela que é médica infectologista da Fundação Municipal de Saúde. Falar um pouquinho, orientar principalmente, que eu acho que o momento é de orientação, né, doutora? A situação, ela é delicada, não é? O número de casos de dengue tem aumentado muito, né? A gente, de certa forma, já previa que isso acaba acontecendo um ano ou outro, e a situação não é diferente nas cidades que nos cercam, né? Mas a gente sabe que quando aumenta o número de casos, acaba aumentando a possibilidade dos casos graves e o que a gente não quer, né? Óbitos. Entendi. Existem mitos ainda em torno da dengue? Por exemplo, a gente fala muito, mas se pegar uma segunda vez, é certeza que já é hemorrágica, se tomar determinados remédios é hemorrágica, e se for, a chance de um tratamento é mínima, já é caso para quase óbito. Existe isso aí, esse receio. Queria que a senhora explicasse certinho o que a gente pode orientar a população neste sentido. Bom, primeiro que dengue é uma doença só. Então, qualquer pessoa que tem dengue e não fizer o tratamento, que é a hidratação, a dengue dela, vamos dizer, pode evoluir para as formas graves, que antigamente era chamado dengue hemorrágica e hoje a gente chama de dengue severa. Uhum. Então, essa história de você ter a segunda dengue, que talvez aumentasse o risco da segunda dengue ser mais grave, praticamente caiu por terra. A gente tem regiões aí onde as pessoas já tiveram 3 ou até 4. No máximo você pode ter 4 vezes dengue, porque são 4 tipos de vírus. Hoje, isso aí já faz um tempo que foi descoberto que eram 4. Ficaram nesses 4 tipos. Isso. Agora, o mosquito, ele tem alguma novidade com relação à transmissão? Ou sempre é o Aedes aegypti? E sempre a mesma forma de transmissão, não tem grandes novidades nisso aí não, né? Na nossa região é o Aedes, né? O que a gente gosta de falar é que nem todo Aedes tem o vírus da dengue. Para ele ter o vírus da dengue, ele tem que ter picado, sugado alguém, então que está com a doença. E é assim que o ciclo vai se perpetuando. Com relação a tratamento, que alerta precisa ser dado já, né? Todas as propagandas, todas as chamadas de orientação falam, em caso de suspeita de dengue, esse medicamento é contraindicado. O que tomar especificamente? Porque uma das primeiras coisas é a febre, né? Então, a gente frisa que a questão da dengue é a hidratação. Então, fazendo a hidratação, para um adulto, chega a ser 5 a 6 litros a necessidade de líquidos. Ideal que pelo menos 2 litros, pelo menos 1/3, seja na forma de soro de reidratação oral ou soro caseiro, vamos dizer assim, que tem os sais minerais. Então, isso faz diferença na recuperação. Do mais, para cortar a febre, pode-se usar paracetamol e pode-se usar dipirona. O que a gente pede para evitar são os tais dos anti-inflamatórios, por exemplo, aspirina, cataflam, Voltaren, que acho que são os nomes mais conhecidos. E a gente pode até usar antialérgico naquela fase que está coçando, que é mais no fim da doença. Os primeiros sintomas e principais, porque a gente tem pessoas que a gente vê que correm para o posto de saúde no primeiro início de febre. Né? E realmente está existindo aquela preocupação com a dengue. E aí, às vezes, é até uma gripe, né? Existem sinais específicos que a pessoa fala, olha, esse é característico, não tem confusão. O mais grave da dengue costuma ser depois do 3º dia de doença. Então, às vezes, ir logo no primeiro dia não faz tanta diferença, o exame não vai mostrar nada. É importante que as pessoas tenham noção de que tem alguns sinais que, se aparecem, eles apontam para uma evolução mais grave. Dengue sempre tem que ter febre e dor, ou dor de cabeça, dor no corpo, às vezes aparece uma diarreia no começo, mas o que tem que prestar atenção? Se a pessoa começa a ter uma dor abdominal, que não aquela dor de barriga mesmo, dor de cólica, que não passa, se a pessoa começa a ter uma tontura que está além do limite, você levanta, você senta, mudou de posição, está com uma tontura, começa a ter falta de ar, começa a ter a urina, começa a urinar pouco, perceber que está a pouca quantidade, ela tem que procurar um serviço, porque isso aí são os tais dos sinais de alerta. E eles apontam que talvez essa dengue possa evoluir para uma forma mais grave. O que impede de uma dengue ficar grave? Hidratação. E você perceber a hora certa,
Por exemplo, se eu estou bebendo por boca e eu estou vomitando, eu estou nauseando, é claro que eu tenho que procurar um lugar para fazer uma hidratação na veia. Então, se a gente percebe a hora certa de você fazer uma hidratação vigorosa pela veia, você evita as formas mais graves. Agora uma notícia triste, né? A cidade registrou a primeira morte por causa da dengue. Um idoso de 72 anos. O primeiro caso de morte por dengue foi registrado na cidade. Antônio Santo Antônio morava aqui no distrito de Ajapi, na área rural. Segundo relatos da família, o senhor de 72 anos sofria de problemas pulmonares. Mas com a dengue, o quadro agravou e ele veio a falecer. E o caso deixou a população do distrito com receio. Qualquer um fica com medo, né? Não tem esse que não fica com medo, né? Já fica, né? Aí Deus protege todo mundo, né? Tem um lixão lá pra cima da Vila de Nápoles, ali tá feio o lixão. Ali teria que tomar uma providência, que ali tem muita água parada, não tem condição ali mais. Então a gente fica com muito medo. Fica com medo sim, né? Porque agora a gente tem que tomar o cuidado, né? O trabalho de nebulização continua. A equipe já passou pelo distrito de Ajapi e pelos bairros Vila Aparecida, Santa Cruz e hoje pela manhã no Santa Elisa, o que deixou os moradores mais tranquilos. O bairro que está mais afetado, eu acho. Então já tem um caso de morte, né? Então precisava passar mesmo. E a senhora se sente mais segura agora? Claro que sim, né? Mais tranquilo, né? Aí pelo menos ajuda, assim, tem muita vizinhança aqui pegando bastante dengue, as pessoas aqui, famílias inteiras, então eu acho muito bom esse trabalho. Se tivesse mais vezes, né, acho que tivesse uma frequência maior aí durante a semana, um mês, 2, 3 vezes durante o mês, para que o vírus não, né, na verdade o Aedes aegypti não aparecesse mais nas vizinhanças. Eu acho muito bom porque, né, tá uma epidemia aqui, tá todo mundo pegando, os vizinhos tá todo com dengue. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, o número de confirmados com a doença subiu para 1.270. Com isso, o trabalho de nebulização fica ainda mais intensificado. O critério usado para a escolha dos bairros é a maior incidência de pessoas com a doença. E as casas não foram o único foco da equipe. Terrenos abandonados e bueiros também receberam o produto. Bom, eu converso hoje com a doutora Suzy Berbert, ela que é médica da Fundação de Saúde. Doutora, nesse caso específico do óbito, a questão dele ter um problema pulmonar agrava a debilidade do corpo? A gente fala também que tem alguns grupos de pessoas que devem ter mais cuidado em relação à dengue e à necessidade de se vigiar mesmo a hidratação. Então, menores do que 2 anos, maiores do que 65 anos, justamente o idoso, a criança nova e aquela pessoa que já tem outras doenças, acontece que você pegar a dengue pode ser que seja assim aquela coisa que rompe um equilíbrio e que faz com que aquele caso, aquela pessoa tenha uma evolução ruim. Para a gente finalizar, doutora, o último alerta à população, principalmente no que diz respeito à medicação, enfim, aos sintomas, procurar o posto de saúde. A dengue, a gente saber sobre esse óbito, não deixa, é lamentável, mas é interessante que a gente tenha um medo da dengue. E não é bom que a gente confie na história do fumacê, né, da nebulização. É bom que a gente continue vigilante, fazer a nossa parte. Porque esse tipo de medida, se a população não estiver ajudando, não vai ser uma medida que vai estar resolvendo. Então, todos juntos, cuidado com os criadores, né? Os criadores do mosquito. E teve febre, teve algum sintoma, hidratar, muito líquido. Ok, doutora, muito obrigado pela participação e torcer aí para a gente conseguir segurar um pouquinho e não existir nenhum novo óbito com relação à dengue. Muito obrigado, viu? Obrigada. E o Claro Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã nós voltamos, 12:30. E hoje, 10 horas da noite, tem a nossa reprise. Até lá!